tudo bem com vocês? Matheus da Sociedade Trader falando aqui. E no vídeo de hoje vou estar falando para vocês sobre as principais figuras de continuidade de tendência. Mas antes de iniciar o vídeo, vou estar pedindo para vocês aí dar uma moral para o nosso trabalho, se inscrever no nosso canal e curtir os nossos vídeos. Agora vamos então para a aula, né? No caso aqui, a primeira figura que a gente tem aqui, que eu quero mostrar para vocês, são as bandeiras. No caso, a bandeira de alta, qual que é a característica dela? A gente sempre tem uma pernada de alta, que a gente chama de mastro. Depois uma pequena tendência, a gente traça aqui duas linhas paralelas e rompendo esse canal de tendência, tem-se então a continuidade da pernada que se formou a bandeira. No caso, a bandeira de baixa, as regras são as mesmas, porém o inverso. A gente tem uma tendência de baixa, forma-se o mastro, esse pequeno canal, que a gente traça essas duas linhas paralelas, rompendo, tem-se a continuidade da tendência. Então, para exemplificar melhor para vocês, vou estar aqui mostrando no gráfico. A gente está no nosso mini índice, o tempo de 5 minutos. Eu já até marquei aqui para vocês. Então aqui, ó, pernada de baixa, formou-se o mastro, esse pequeno canal de tendência que a gente traça essas duas linhas paralelas, perdeu a mínima, continuidade de tendência. Agora, para traçar os alvos, no caso da entrada aqui, o que a gente faz? A gente usa a ferramenta, chama-se projeção de Fibonacci. Essa ferramenta tem praticamente todas as plataformas gráficas. Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o início da pernada aqui de baixa, que caracterizou aqui a formação da bandeira, puxamos até o início da bandeira, soltamos o alvo, é 100% da projeção do Fibonacci. No caso aqui o alvo foi atingido. Então no caso dessa bandeira, o que acontece? Deu a pernada, formou-se a bandeira, a gente fica guardando um rompimento das mínimas, rompeu, a gente entra na venda. O stop aqui na máxima, no caso aqui não foi estopado e o alvo atingido. Tivemos um ganho de 780 pontos no mini índice. Mais à frente, que eu separei para vocês, temos aqui ó, uma bandeira de alta. No caso, veio-se a pernada de alta, formando-se o mastro, a bandeira. A gente tracei aqui as duas linhas paralelas para vocês entenderem melhor. Rompeu-se a bandeira, continuidade da tendência. No caso, a gente pega a projeção de fio, traça aqui até o início, aqui onde se iniciou a bandeira, alvo atingido. Aqui no caso foi a entrada, nessa região, o stop aqui na mínima não foi estopado e chegamos a ter um ganho de 1.100 pontos. No gráfico do dólar eu também separei alguns exemplos aqui para vocês entenderem melhor. Aqui no caso, ó, temos aqui uma bandeira de alta, tá vendo? Tivemos aqui a pernada, o mastro, formou-se a bandeira, rompeu, continuou-se a tendência. Vamos ver agora se o alvo foi atingido. Traçou aqui as fibras, alvo atingido. Bateu aqui no alvo certinho e entrou uma correção, tá vendo? Então, gente, uma figura simples, fácil de se entender, não tem nem muito que ficar mostrando, porque isso aqui é basicamente como se opera a figura. É uma figura muito boa para se utilizar, principalmente nos prazos menores, prazos de 5 minutos e 15. E assim é uma figura excelente de se operar. Então a bandeira é isso, galera. Agora vamos para a segunda figura gráfica que eu quero passar aqui para vocês. A segunda figura gráfica são as flâmulas. O que é a flâmula? A flâmula são muito parecidas com as bandeiras, só que em vez de serem duas linhas paralelas, vão ser duas linhas convergentes, formando-se sim um desenho de um triângulo. O que acontece? Vence aqui no caso a flâmula de alta, né? Vence o mastro, forma-se o desenho da flâmula, rompendo aqui a máxima do desenho, tem-se a continuidade da tendência. A flâmula de baixa, a mesma coisa. Vence o mastro, a tendência de baixa, forma-se a flâmula, perdendo aqui a mínima, tem-se a continuidade da tendência. Agora eu vou estar mostrando para vocês no gráfico. Separei aqui as ações da Fly 3, que é a Fleury, empresa Fleury, né? No tempo de 5 minutos que a gente está aqui. Separei para vocês, aqui é um desenho da flâmula de alta, para vocês verem, ó, vê-se o mastro, forma-se o desenho da flâmula, continuidade da tendência. Vamos ver aqui agora a questão do alvo. Para traçar o alvo, a gente vai usar a mesma ferramenta, a projeção de fibra.
a gente vai pegar a mínima aqui do mastro até o início da figura e traçar o alvo de 100%, né? Então vamos pegar aqui até o início do mastro, alvo aqui atingido, região aqui dos 22,30. Então o que acontece? Vê se o mastro fez a flâmula, a gente teve aqui o rompimento da máxima, quando rompeu aqui, ativou a nossa compra, o stop na mínima não foi stopado e subiu e atingiu o nosso alvo. Agora a gente vai pegar aqui os papéis da Hering, né? HGTX3, tempo gráfico diário. Ou seja, cada candlezinho desse aqui representa um dia de pregão. O que acontece? A gente teve uma queda muito forte nesse papel nos últimos meses aí. E aí desenhou-se então uma flâmula, certo? A gente tem aqui o desenho, ó. A linha aqui, as linhas formando-se um triângulo. Aí a gente pega a ferramenta de projeção, traça aqui onde foi o início dessa pernada, que foi aqui, até aqui o início da flâmula, alvo atingido, aqui nos 11,19. Entradinha foi aqui, perdendo essa mínima, e alvo atingido, 11,19. A gente coloca, assim que foi perdido, a gente coloca o stop, não foi stopado, e o nosso alvo atingido. A gente chegou a ter um ganho aqui de 21%. Ganho sim, muito bom. Então, separei esses dois exemplos para vocês. É muito fácil também, igual a bandeira, uma figura fácil assim de ser enxergada no gráfico. E é basicamente isso, a gente traça aqui os desenhos, traça o alvo com a projeção de Fibo, perdendo a mínima, a gente entra na venda, coloca o stop, não foi stopado e alvo atingido. Então galera, bora agora para a próxima figura. A próxima figura que eu quero passar para vocês aqui são os retângulos. Temos o retângulo de alta e o retângulo de baixa. Como caracteriza essa figura? Bom, no retângulo de alta, a gente tem sim uma tendência prévia de alta, forma-se uma pequena congestão dos preços, a gente vai estar traçando aqui uma linha de resistência e suporte, rompendo a linha de resistência, tem-se a continuidade da tendência. Retângulo de baixa, o princípio é o mesmo, porém o inverso. Uma pernada de baixa, uma congestão dos preços, traçamos a linha de resistência e suporte, perdendo suporte, continuidade da tendência. Vou estar mostrando para vocês alguns exemplos que eu separei no gráfico do dólar de 5 minutos. Separei no dia 28/4, tivemos aqui uma tendência de queda, tivemos a congestão dos preços, tracei aqui a linha de resistência e suporte, perdeu a linha de suporte, continuidade da tendência. No caso, o alvo dessa figura, quando vocês forem operar, ao contrário dos outros que a gente pega sempre o início das pernadas de alta ou de baixa, né? No caso aqui a gente vai pegar somente a distância aqui entre a linha de suporte e resistência. A gente pega a ferramenta projeção de Fibo, eu pego aqui da linha de resistência até a linha de suporte, alvo de 100% da Fibo, aqui na casa dos 5,53. Então aqui no caso, você deu entrada, não foi estopado, entradinha aqui no caso foi aqui nessa região quando perdeu a mínima, tivemos um ganho aí de mais de 30 pontos. Mais à frente, eu também separei aqui previamente para vocês, temos o exemplo do retângulo de alta. O que acontece? A gente tem a pernada, congestão dos preços, você vem e traça essa linha de resistência e suporte, rompendo a resistência, quantidade da tendência. No caso, vamos traçar o alvo aqui. Pega-se aqui da linha de suporte até a linha de resistência, alvo de 100% da fibra aqui na casa dos 5,67. Alvo também atingido. Depois, logo após, a gente também teve de novo um retângulo de alta. Deu a pernada, correção dos preços, rompeu aqui a linha de resistência, continuou essa tendência. Traçamos o alvo de 100% da fibra aqui na casa dos 5,70, também atingido. Então o retângulo também, muito simples de operar, não tem segredo nenhum. É só vocês ficarem atentos ao gráfico quando estiverem operando.
eu também aconselho, né, antes a treinar, né? Então vocês é simples, vocês traçam a linha de resistência, a linha de suporte, rompendo a linha, a gente já dá a entrada, traça aqui os alvos e já bota a ordem de venda lá no alvo. Então esses são os retângulos. Agora eu vou mostrar para vocês a última figura dessa aula, que são o triângulo ascendente e o triângulo descendente. O triângulo ascendente ele se dá em uma tendência de alta. Qual que é a característica? Vence a pernada de alta, cria-se uma linha de resistência e vem por baixo uma linha ascendente, formando então o desenho de um triângulo. Rompendo a linha de resistência, tem-se então a continuidade da tendência prévia. O triângulo descendente, o raciocínio é o mesmo. Vence uma pernada de baixa, forma-se então uma linha de suporte, vem por cima uma linha descendente, formando-se então o desenho de um triângulo. Perdendo a linha de suporte, tem-se a continuidade da tendência prévia. Separei para vocês dois exemplos para mostrar aqui no gráfico. O primeiro exemplo que eu quero mostrar para vocês é no gráfico de Via Varejo, no dia 9/4. Vejam só, tem-se uma tendência de alta, forma-se aqui uma linha de resistência e por baixo vem-se então uma linha ascendente. Rompendo a máxima, tem-se a continuidade da tendência. Qual que vai ser o alvo aqui dessas entradas, pessoal? Você vai pegar a projeção de Fibo e vai puxar aqui do início aqui da linha ascendente para a resistência, alvo 100% da fibra, aqui na região do 5,99, alvo atingido. E o segundo exemplo que quero mostrar para vocês é na Petrobras, gráfico também de 60 minutos. Veja só, vem-se na tendência de baixa, cria-se aqui uma linha de suporte nessa região, onde eu tracei aqui, e vem por cima uma linha descendente, formando-se então o desenho do triângulo. Assim que perde a mínima, temos a continuação da tendência. O alvo, o raciocínio é o mesmo. Vocês vão pegar aqui da linha descendente aqui até o suporte, alvo 100% da fibra, região aqui dos 20,80, alvo atingido. Então pessoal, eram essas figuras que eu queria mostrar para vocês. Não é difícil, só vocês treinarem aí, estudarem. Com a prática vocês vão começar a enxergar isso aqui muito fácil. E então era essa aula que eu queria preparar para vocês. Na próxima semana eu vou ver se eu preparo um novo vídeo explicando para vocês sobre essas médias que eu utilizo, para assim então, mais na frente, eu começar a passar aulas sobre os setups para vocês. Mas o que eu queria deixar hoje aqui na aula de hoje para vocês são essas figuras de continuidade. Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por sua atenção e aguardo o próximo vídeo.